Olá, internauta ligado na RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, dentro dessa série do projeto Santo André 500 anos, como a cidade está pensando, como a cidade pretende chegar no seu aniversário de 500 anos em 8 de abril de 2053. Nós estamos aproveitando esse espaço com a RDTV para trazer todos os aspectos ligados a Santo André, ligados a esse processo da cidade, o que pode ser feito, o que não pode ser feito em cada área. E uma das áreas que nós vamos tratar hoje é a área ambiental, como a gente pode pensar nesse desenvolvimento da cidade na área ambiental e também no desenvolvimento urbano, sem que nada seja atrapalhado, ou seja, que a cidade consiga se desenvolver muito bem. Até lembrando que Santo André é uma cidade que tem 62% do seu território dentro de uma macrozona de proteção ambiental. Então é importante também trazer esse aspecto ambiental dentro desse processo do debate do Santo André 500 anos. E para falar um pouco conosco sobre este assunto, vou colocar na tela aqui o nosso convidado, o secretário de Meio Ambiente, Fábio Picarelli. Fábio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os internautas do RD ABC. É uma grande honra e um orgulho estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante, né, que é o Santo André 500 anos. Como você bem falou, nós temos o privilégio de morar numa cidade, no meu caso, nasci aqui em Santo André, nascer e morar numa cidade em que sempre se privilegiou a questão ambiental. Eu costumo dizer, Carlos, que o trabalho que foi feito pelos nossos antepassados foram assim, muito responsáveis em manter toda essa área, né? São 84 quilômetros quadrados de áreas verdes e de mananciais, áreas preservadas por lei. Então, assim, do ponto de vista ambiental e ecológico, a gente pode citar que, sem sombra de dúvida, Santo André é um exemplo a ser seguido. Tanto é que outras cidades costumam nos visitar para que tenham uma visão geral de como lidar com essa questão ambiental dentro da cidade, né? Então, muita gente, Carlinhos, não sabe, isso que você falou no início, é impressionante que as pessoas não sabem que nós temos todo esse território de área verde, porque ele é um território que começa ali no Parque do Pedroso e vai até Paranapiacaba. E para a gente atravessar esse território, esse pedaço da cidade, que são as áreas de mananciais, a gente tem que passar por Mauá, por Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Mas é um pedaço de território muito importante do ponto de vista hídrico, inclusive, né? Sabe que o estado de São Paulo, quando nós tivemos aquela crise hídrica, se não me engano, em 2008, 2007, no governo Alckmin, se socorreu do braço do Rio Grande, que é formado pelo Parque Nascentes, lá em Paranapiacaba, para abastecer outros reservatórios que estavam em colapso, como Cantareira. Então, assim, a realidade de hoje é que aquela área toda já é um grande ativo ambiental que Santo André possui, né? Então, acredito eu que o grande segredo aí para os próximos anos será manter essa preservação, ampliar as áreas verdes da área urbana da cidade, né? Você não falou aí da área urbana, mas a área urbana, nós temos 11 parques espalhados geograficamente muito bem distribuídos dentro da área urbana. Nós temos a causa animal, então, tudo isso somado agora com o hospital veterinário que vai ser inaugurado, se Deus quiser, até setembro, tudo isso somado faz com que o patrimônio ambiental que a cidade de Santo André possui hoje seja de valor inestimável, né? Então é muito importante nós preservarmos essa área. Aliás, como fazer isso, Picarelli? Como pensar nesses dois lados? Ou seja, você ter uma preservação dessa área verde super importante, como você bem disse, uma área que ajudou a colaborar muito aí nesses processos de crise hídrica e tudo mais, só que do outro lado, uma área urbana que também precisa ser pensada nesse modelo mais ambiental, mais sustentável. Quais são os grandes desafios para conseguir esse entendimento pensando num prazo longo como esse de 30 anos? O Santo André, como eu falei lá atrás, está no caminho certo, porque aqui a sustentabilidade, a gente
vive numa situação real no momento. Então, a questão da sustentabilidade é levada muito a sério aqui. Então, só para você ter uma ideia, na área urbana nós temos novos prédios, novas edificações, e para que essa área urbana seja utilizada de uma forma responsável, todo novo prédio que é erguido aqui em Santo André passa por diversas áreas da prefeitura, inclusive pelo SEMASA, né, que faz um maravilhoso trabalho de gestão ambiental da cidade, e uma vez suprimido árvores ou tendo algum dano ambiental um novo empreendimento, ele tem que fazer uma compensação devida a um decreto que existe na cidade, né? E essa compensação pode vir em equipamentos, podem vir em parques, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma situação muito concreta atual, né? O Parque do Guaraciaba, que hoje é o maior parque que nós temos e o mais frequentado dos parques aqui de Santo André, ele foi construído totalmente com recursos de compensação ambiental. Então, assim, nós temos que pegar o orçamento e os valores recebidos com as novas construções, os impostos e a compensação ambiental e direcionar ao meio ambiente, seja na questão de investimento dentro de equipamentos como parques, né, seja na questão de reforçar a fiscalização na área de mananciais, seja como recomposição de áreas verdes, enfim, esse dinheiro tem que ser aplicado dentro dos objetivos que a gente traçou e dentro daqueles objetivos de desenvolvimento sustentáveis que preconiza a ONU, né, com a Agenda 2030. Então, é muito importante. Então, a questão da sustentabilidade reside aí, né, da gente pegar os frutos recebidos na área urbana e distribuir nas áreas de mananciais, nas áreas verdes, áreas como Paranapiacaba, por exemplo. Ontem o Parque Nascentes fez 20 anos, né, no Dia do Meio Ambiente. Então, é algo assim muito louvável, né? A gente tem uma cidade que tem 11 parques, 2 unidades de conservação municipais, que são áreas preservadas por lei, por exemplo. O Parque do Pedroso tem 8 milhões de metros quadrados, né? São 8 quilômetros quadrados de área preservada. O Parque Nascentes tem 4 milhões de metros quadrados preservados. Fora essas unidades de conservação municipais, nós temos as unidades de conservações estaduais, Chácara da Baronesa, a Serra do Mar, o Parque Estadual da Serra do Mar, e também a Reserva Biológica da Biosfera, que fica ali no entorno de Paranapiacaba. Então, são 5 unidades de conservação, 11 parques municipais, e mais todo esse maciço florestal de mananciais que é produtor de água e oxigênio. A nossa região, ela colabora com a produção de água, fornecimento de água para a Baixada Santista, para Grande São Paulo e para a região do ABC. Então, é uma área muito interessante do ponto de vista hídrico, e o maior desafio que nós temos hoje na Secretaria é ter reconhecimento estadual e federal com relação a essa produção de água, porque não é todo município que investe o que nós investimos nas décadas passadas para manter essas áreas intactas, né? Com fiscalização terrestre, fiscalização aérea, georreferenciada, enfim, nós temos todo um sistema que faz com que a nossa fiscalização funcione muito bem, né, nessas áreas. E agora a gente tem que transformar todo esse patrimônio ambiental em renda para que a gente continue mantendo de forma eficiente todas essas áreas, né? Então, é o tal dos pagamentos por serviços ambientais. Essa é a meta da Secretaria para os próximos anos, é transformar e remunerar em pecúnia, em recursos, aquilo que a gente produz de benefício ambiental para o Estado. Aliás, é um debate que já teve alguns pontos desse debate aqui na região. A gente vê Rio Grande da Serra debatendo muito a questão dos royalties da água, né? Porque também é uma outra cidade que distribui muita água, mas que acaba não sendo recompensado, não tem uma compensação em cima disso, né? Dessa ajuda que acaba dando ao Estado.
Então, é um debate que vem realmente permeando aí muitas cidades aqui da região metropolitana, principalmente aquelas com uma área verde enorme, como também é o caso de Santo André. E, lógico, dentro dessa área verde, você citou muito bem Paranapiacaba. Só que Paranapiacaba é aquela coisa, né? De um lado, você tem um processo de preservação que é necessário, e por outro, você tem o ponto turístico mais acessado aqui da região do ABC, né? Todo mundo aqui sabe disso. Como lidar com isso nos próximos 30 anos? Ou seja, como conseguir manter esse ponto turístico acessível, ou seja, que as pessoas possam ir lá, possam se divertir, possam curtir Paranapiacaba, mas sem que o local seja prejudicado ambientalmente. Como é que você pensa nessa lógica? Eu acredito, sinceramente, Carlinhos, que a gente, mantendo o nível de conscientização que existe hoje, né, mantendo o controle dos eventos maiores, como nós temos feito nos últimos anos, né, por exemplo, o Festival de Inverno, que é o maior fluxo que nós temos de turistas na vila, a gente faz com que os turistas deixem seus carros fora da vila e entrem através de transporte coletivo. Tudo isso faz com que a vila se mantenha, e ao contrário, né, esse fluxo de pessoas ajuda a preservar a vila, porque, a bem da verdade, todo esse patrimônio que a gente está preservando, histórico e ambiental, ele não faz sentido nenhum se as pessoas não conhecerem, né? Então, as pessoas precisam conhecer a vila, isso vai fomentar o turismo da região, que é um turismo já direcionado, é um turismo ecológico, sustentável. Nós temos lá mais de 40 monitores ambientais que foram formados lá na vila e que vivem através do ecoturismo, né? Então, tudo isso somado vai trazer renda para a vila e ajuda a sua manutenção. Um exemplo muito patente a respeito disso é o próprio Parque Nascentes. O Parque Nascentes, ele consistia numa área muito invadida no passado, degradada no passado por turistas que faziam mau uso daquele pedaço, e à medida que nós transformamos o parque numa unidade de conservação, a visitação ao parque só pode ser feita através de monitores credenciados. Então, se a gente fizer tudo conforme a legislação das unidades de conservação, conforme manda todo o protocolo ambiental, né, a gente consegue manter isso nos próximos 30 ou 100 anos de uma forma responsável e intacta, né? Nós temos, por exemplo, a área lá de Bonito, né, que é uma área muito prestigiada do ponto de vista turístico, lá no Mato Grosso do Sul, que o acesso é restrito, é um turismo também ecológico, mas o Brasil inteiro tem conhecido e tem gostado da viagem para Bonito. Então, assim, eu acredito que são coisas conciliáveis, a preservação, a sustentabilidade e esse turismo mais voltado para a ecologia, né? E com os tombamentos que também existem na vila, né? Tombamento do patrimônio histórico nacional, do Condefat e do Condefapaz, ou seja, o tombamento nos 3 níveis de órgãos de preservação de patrimônio, isso faz com que também dê uma segurança necessária para que não haja grandes modificações e que não abale aquele pedaço de terra que está tão bonito e tão preservado. Pela sua resposta, dá para entender que, lógico, essa visão turística que já se tem em Paranapiacaba, ela pode ser ampliada em outras áreas verdes, ou seja, outros locais, os parques mesmo localizados nas áreas urbanas, também podem ser um caminho de turismo além de Paranapiacaba, ou seja, criando outras alternativas nessa soma de forças entre turismo e meio ambiente, né? Não tem a menor dúvida. Por exemplo, aquela região do Pedroso, que é uma região de um maciço florestal enorme, já tem planos nossos de ampliar o turismo naquela localidade, né? Fazer a monitoria, a visitação monitorada do parque nas áreas de trilhas, desenvolver novas trilhas. Nós temos lá também no entorno do parque já um turismo solidificado, que é aquele turismo do santuário de Umbanda, né, que muitas pessoas frequentam lá, e era uma área que estava degradada, e o santuário ajudou a recuperar.
Então, assim, dá para fazer muita coisa ainda próximo à área urbana e, no meu ponto de vista, assim como foi feito no Guaraciaba, nós teríamos que projetar para os próximos anos também pegar outras áreas importantes, áreas grandes, verdes, e transformá-las em parques, porque através do parque a gente traz a questão do meio ambiente para o convívio do cidadão comum, do munícipe. Né? O munícipe de Santo André, ele ama frequentar os parques da sua cidade. Então, se é um gosto já tão evidente para o andreense, cabe a nós que estamos planejando o Santo André daqui para frente, Santo André 500 anos, tentar ampliar essas áreas verdes, né? E também uma coisa que eu falei menos, e talvez você não tocou no assunto, também é de suma importância, é a questão dos animais, né? Dos nossos pets, da interação desses animais com as pessoas. Sabe que muita gente sai dessa macrozona de proteção ambiental, muitos animais, desculpe, saem dessa proteção, da zona de proteção ambiental e vai para a área urbana, né? Então, diariamente a gente resgata saruês, gambás, né, serpentes, cachorro do mato, ouriço, tudo quanto é tipo de animais e mais aves, né, maritacas, sabiás, e a gente resgata, cuida e depois devolve ao meio ambiente, né? Então, essa interação com os animais, depois com projetos como Moeda Pet, né, que troca garrafas plásticas, 20 garrafas plásticas por 1 quilo de ração animal, né, ou para gatos ou para cachorro. Nós temos aí a questão dos resgates, como eu falei, temos a questão também do hospital veterinário, que vai ser entregue, que também ajuda nessa interação com os animais e vai trazer qualidade de vida, né, para os nossos pets e bem-estar para as pessoas que amam os seus pets. Então, tudo isso somado, né, o verde, mais os animais, se a gente interligar isso também aos esportes, quer dizer, cada vez mais a gente vai estimular ações para que as pessoas usem menos a saúde pública, usem menos a saúde privada, que tenha uma qualidade de vida legal e que possa criar seus filhos e netos num ambiente saudável, que certamente hoje Santo André tem. Aliás, você acabou, a gente sem querer aqui, sem combinar, você acabou encaminhando aqui para minha última pergunta, porque ia falar exatamente sobre essa questão do meio ambiente de forma um pouco mais ampla. A gente acaba olhando o meio ambiente só nas áreas verdes mesmo, ou quando tem parque, ou como você bem disse, quando envolve os animais, né? Ou os pets, agora vai ter o hospital veterinário em Santo André, ou desses animais que acabam saindo da natureza, porque, vamos ser sinceros, né? Nós homens acabamos ocupando os locais que eles deveriam reinar, né? Os animais deveriam reinar, então acaba sendo muito comum, infelizmente, ter essa questão dos animais silvestres invadindo a área urbana. Mas eu queria entrar na parte de conscientização, ou seja, deixar a população atenta a isso. Entender que mesmo você morando na área urbana, todas as ações que a gente faz ali mesmo em casa acabam, né, indo para o meio ambiente, né? Acabam atingindo o meio ambiente como um todo. Como é que a secretaria imagina, para esses próximos 30 anos, esse aumento de conscientização? Você já citou, tem o Moeda Pet, o Moeda Verde também vai na mesma linha de ter essa conscientização, mas como ampliar esse processo para que no futuro os próximos secretários de meio ambiente, aí, ao longo desses 30 anos, também possam ter essa consciência de ajudar a melhor natureza, de ter mais educação ambiental para conseguir atingir esse processo? Excelente pergunta, Carlos. A questão aí dos investimentos com relação a isso diz respeito à educação e conscientização que nós já fazemos dentro das nossas escolas da rede municipal. Hoje, algo em torno de 40 mil alunos frequentam as nossas escolas municipais. E aí, dentro das escolas, nós temos 2 programas importantes que nós desenvolvemos e que estão funcionando muito bem, que é o Programa Amigo do Meio Ambiente, que vai conversar com os professores, qualificar os professores, passar todo o conhecimento de conscientização ambiental e depois finaliza o seu programa com plantio de muda dentro das escolas municipais. Isso atinge
a nossa comunidade e tem funcionado muito bem, um programa de custo muito baixo e que acaba chegando em nossas crianças, que serão os cidadãos do futuro. Outro programa que a gente tem investido bastante também, investido que eu falo mais a questão de trabalho e tempo, né? São, como eu falei, ações de baixo custo para o município. É o Santo André Amiga dos Animais, ou seja, levar o conhecimento da guarda responsável, né, da questão da castração, de como cuidar do seu pet, de como conviver bem com os animais, tanto silvestres como domésticos. Então, nós temos também esse braço do programa Amigos, Criança Amiga do Meio Ambiente, que trata também dos animais. Então, nós acreditamos piamente, né, que essa inserção desses temas dentro das escolas municipais, tanto públicas como privadas, podem transformar o cidadão do futuro e conscientizá-los de que as gerações passadas fizeram muito pelo meio ambiente, principalmente aqui em Santo André. Nós temos que falar com muita justiça por um trabalho árduo que o SEMASA fez no passado, né? A importância do SEMASA, dos técnicos do SEMASA, no sentido de manter toda essa área, essa região, e de se priorizar a questão ambiental. Nós não falamos do lixo aqui, até porque não é da minha pasta, é do SEMASA, mas a questão do lixo também é tratada com muito zelo e é modelo para o país inteiro, né? A questão de como é tratado o lixo, das cooperativas e da coleta selecionada, né, e reciclável. Então, tudo isso somado, eu acho assim, a gente valorizando o passado, mantendo o presente, acredito que formaremos futuros andreenses conscientes e espero sim que a secretaria, quando a gente não tiver mais aqui, né, Carlinhos, que a secretaria seja conduzida por pessoas que, de fato, queiram transformar Santo André num ponto de referência. E, aliás, mais uma entrevista aqui dessa série, Santo André 500 anos, que a gente mostra que não adianta só pensar em determinado assunto só com aquela secretaria responsável. Todo mundo tem que fazer a sua parte para aquilo dar certo. A gente falou aqui saúde animal, educação, agora a gente entrou quase que entrando na limpeza urbana também. Ou seja, olha o tanto de turismo, economia, olha o tanto de assuntos que a gente falou e a gente está focado no meio ambiente. Não é só uma questão da Secretaria de Meio Ambiente. Então, dá para perceber que essa questão do Santo André 500 anos realmente tem que ser pensada de maneira muito detalhada para dar super certo. E sim, a gente celebrar os 500 anos no dia 8 de abril de 2053, uma cidade melhor, é o que todo mundo quer, lógico, principalmente quem mora em Santo André. Fábio Picarelli, secretário de Meio Ambiente de Santo André, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os internautas. Até a próxima. Muito bem, pessoal. E vamos seguir com a nossa série desse projeto Santo André 500 anos, com mais entrevistas, tentando trazer os mais diversos aspectos em relação à cidade, o que deve ser pensado, né, para os próximos 30 anos. Né? Esse é o grande objetivo dessa série de entrevistas. Aliás, no youtube.com/Repórter Diário você tem uma playlist ali separada com as entrevistas já realizadas pelo nosso programa e, claro, no site reporterdiario.com.br mais informações sobre este tema. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.